Beleza. Vamos lá. Nós já falamos sobre o princípio da uniformidade geográfica quando estávamos diante do princípio da igualdade, não é? Aqui eu coloquei novamente só por questão de didática. Você vai procurar a isenção, vai estar lá também. Ou seja, vai trazer uma isenção, um benefício fiscal, regra geral tem que trazer para toda aquela geografia, para toda aquela localidade, salvo para desenvolver socioeconomicamente determinada região, que é o caso da Zona Franca de Manaus. E aí, nós temos as isenções heterônomas. A isenção heterônoma, ela é proibida, tá certo? Ela não pode, ela é proibida. Senão, você já pensou, né? É muito fácil você fazer caridade com o cu do outro, né? É muito fácil. Então, assim, eu sou a união. É fácil, não é? É. Então, o que acontece? Eu sou a união. Eu quero ser bonzinho, né? Eu vou lá e resolvo conceder isenção do IPTU dos municípios. Eu não vou me atingir? É fácil. Será que pode isso? Não. Isso usurpa competência, tá certo? Então, a União não pode conceder isenção de tributos dos estados e dos municípios. O estado não pode para a União e para os municípios, e o município, óbvio, não pode dos estados e dos municípios. Cuidado com o parágrafo único do artigo 13 do CTN. Ele está com a eficácia suspensa, tá? Ele está com a eficácia suspensa. Por quê? Porque a Constituição não traz exceções. A Constituição não traz exceções. E aqui vem falando que, mediante lei, tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenções de tributos federais, estaduais e municipais. Não. Não pode, só do federal. Não pode usurpar competência. A competência, ela é sagrada, tá certo? Então, isenções heterônomas são vedadas. Então, vamos para a questão. No estado X, foi decretado pelo governador o estado de calamidade pública referente às áreas fortemente afetadas por chuvas torrenciais. O governador, por meio de medida provisória estadual, também concedeu isenção de IPTU. Gente, primeira coisa, vocês já viram alguma vez uma medida provisória feita pelo governador? Não, né? Não. Mas quem faz medida provisória é o presidente da República, né? Governador, nunca vi uma medida provisória feita pelo governador. Mas poderia existir medida provisória feita pelo governador? Poderia. Desde que a Constituição do Estado trouxesse essa possibilidade. E a Constituição do Estado tinha que copiar o artigo 62 da Constituição Federal e trazer para a Constituição do Estado. Como a nossa Constituição aqui do Estado de Mato Grosso não prevê essa possibilidade, por isso que Maurinho não edita medida provisória. Tá certo? Mas isso é matéria de direito constitucional, mas às vezes pode cair algo assim, pode. Se a Constituição do Estado prevê, pode, se não, não, tá? Então, beleza. Mas mesmo que aqui não prevê, ou deixou de prever, ou coisa parecida, o governador, o Estado, pode trazer isenção de IPTU? Não pode. Isso é uma isenção heterônoma, e essa isenção heterônoma é
proibida. Tal isenção é heterônoma, sendo vedada pela Constituição. Certa resposta. Tal isenção não pode ser concedida por meio de medida provisória. Não é por causa de ser uma medida provisória, vocês entenderam? Mas é porque ela é heterônoma. Se nessa Constituição aqui prevê, não tem problema nenhum se fosse uma isenção, por exemplo, de um IPVA. Tal isenção poderia ser concedida por decreto dos prefeitos dos municípios afetados, mas não por ato do governador. Pode ser isenção por decreto? Não, né, gente? Há necessidade de uma lei. Para que a isenção concedida por MP estadual tivesse validade, seria necessário o prévio reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa. Pouco importa, não pode trazer isenção de tributo do município. Para que a isenção concedida por MP estadual tivesse validade, seria necessário o prévio reconhecimento da calamidade pública pelas câmaras de vereadores do município? Também não. É proibida, é vedada a isenção heterônoma. Vamos para mais uma. Conforme o CTN, são casos de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia. Então, lembre, as únicas modalidades de exclusão, isenção e anistia. A isenção é sempre decorrente de lei, salvo quando prevista em contrato? Não, né, gente? Se precisa de uma lei, será que um contratinho pode trazer uma isenção? Claro que não. Concessão de anistia decorrente de infração tributária compete privativamente ao presidente da República, sem necessidade da sanção do Congresso, conforme dispõe expressamente o CTN? Não, né, gente? Precisa de lei. A Constituição Federal veda à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Certa resposta. A anistia abrange somente as infrações cometidas após a vigência da lei que a concedeu, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crime ou contravenções, mas se aplicando aos atos praticados apenas como dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daqueles. O que acontece? Nós vamos observar hoje ainda que o CTN não tolera treta. O CTN não tolera esquema. O CTN não tolera dolo, crime, coisa pesada. Então, se você fez tretona, mesmo que vier uma lei, não, você não vai ser beneficiado de anistia, de isenção, de isenção não, porque vem antes, de remissão. Vocês estão entendendo? O CTN não tolera esquema. Outra coisa que está errado aqui é assim, ó, a anistia abrange as infrações cometidas após a vigência da lei que a concedeu. Gente, você perdoa a cagada antes dela acontecer? Você fala assim, né? Olha, vamos casar? E não se preocupa não, se você me trair, você já está perdoado. É assim que acontece? Não é. Você entendeu? Então, não tem como você perdoar algo que vai acontecer depois. Então, tem que ter a infração, aí vem a lei perdoando essa infração. Não tem uma lei que perdoa algo que não aconteceu ainda, senão ninguém vai realizar, se o perdão já vem antes. Concordam comigo? Ó, você não pode matar, mas se você matar, você já está perdoado. Quem aqui mataria? Hã? Um monte de gente, não é verdade? Então, perde-se a força do Instituto.
A isenção concedida a determinado imposto sobre propriedade é extensiva às taxas relacionadas com o referido bem e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão? Também não, gente. Vamos lá, às vezes você é isento do IPTU, mas automaticamente você vai ser isento da taxa de coleta domiciliar de lixo? Não. Vocês estão entendendo? Tem que ter uma isenção para cada um. A interpretação ela é fechada, a interpretação ela é restritiva, a interpretação ela é literal. Você não pode estender essa isenção. Que é o que a gente fala justamente na interpretação restritiva. Ontem eu falei para vocês o quê? Eu falei para vocês que o importante da gente verificar se aquilo é uma imunidade ou se aquilo é uma isenção, um dos pontos principais é justamente essa questão de interpretação. Nós não ampliamos algumas imunidades, né? Está lá escrito só templo. Nós não ampliamos para toda a religião, inclusive para o imóvel locado, que depois que o dinheiro volta para as instituições, para a sua finalidade, não continua sendo imune? Pois bem, isenção não é assim. A interpretação da isenção, ela é fechada, ela é restritiva, ela é literal. E se você cria uma isenção para um imposto, não significa que automaticamente vá para a taxa, vá para a contribuição de melhoria. Tem que ter isenção expressa para cada um deles. Então, vamos lá, ó. Quer ver o exemplo que fica fácil? Aqui. Isso aqui é do imposto de renda. A isenção do imposto de renda para as pessoas com essas determinadas enfermidades. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu esteja com neoplasia maligna, câncer, certo? Eu estou trabalhando ainda. Eu vou ser isenta de imposto de renda? Não. 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 Mas como? Não é só porque você está com câncer que você é isento de imposto de renda. A interpretação ela é fechada. Isentos são os proventos de aposentadoria de quem tem câncer. Vocês estão entendendo? Então, às vezes a gente escuta isso, mas não é. Então, se eu for aposentada, ou eu receber um benefício, né, previdenciário, e tiver com câncer ou com qualquer uma dessas doenças, aí esse valor desse benefício vai ser isento. Se não, não. Outra situação, por exemplo, eu sou aposentada, né? Vamos supor, eu ganho 5 mil reais de aposentadoria. Beleza? Certo? Eu ganho 5 mil reais de aposentadoria. Mas eu tenho imóveis alugados, que me dá uma renda de 10 mil reais de aluguel de imóvel. Tudo bem? A minha renda total é de 15 mil por mês. E eu tenho neoplasia maligna. Eu vou ser isenta dos 15 mil? Não. A isenção ela vai ser só sobre os proventos da aposentadoria. Por quê? Porque a interpretação ela é fechada. Aqui, gente, será que estão todas as doenças graves que existem no mundo? Não. E se tiver? E aí, professor? Beleza? Bom dia. E aqui não tem todas as doenças graves no mundo. A doença X, que não está aqui, que também é grave. O provento de aposentadoria da pessoa com a doença X vai ser isenta? Não. Vocês estão entendendo? Porque a interpretação ela é fechada, ela é literal.
literal, ela é palavra com palavra, ela é gramatical. Principalmente para a prova de vocês, tá? Aí aqui, né, é outro exemplo. Aqui é justamente o que eu estou falando. Aqui também, e assim por diante. Isso aqui eu trago para vocês, quando vocês forem estudar em casa, vocês conseguem visualizar. O que acontece aqui, ó? Não são isentos, né? Olha esse tema. Os proventos recebidos por aposentadoria, por aposentados portadoras de moléstias graves, não elencadas na lei. Não foi isso que eu acabei de falar? Então, está tudo escritinho aqui. Aqui é um exemplo do estado de Mato Grosso. O IPVA do estado de Mato Grosso, a isenção, algumas isenções, ó, só para vocês terem uma noção. A treta que a gente tinha aqui antes de 2009. Ó, redação anterior a 2009. Nós não tínhamos aqui elencado a necessidade auditiva. Não tinha, era visual. Não tinha auditiva. Aí a pessoa que tinha necessidade especial visual conseguia a isenção do IPVA. Quem tinha problema auditivo não conseguia. Podia entrar na justiça, fazer o que for, que não conseguia. Precisou mudar a lei para acrescentar a auditiva, para então eles terem direito ao IPVA. A isenção do IPVA, por que disso? Porque a interpretação é fechada. É a mesma situação, ó, táxi, em parênteses, é como está na lei, não foi eu que coloquei, não. Veículo de aluguel, táxi, dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a um veículo por proprietário. Beleza. Uber é táxi? Não, parece, mas não é. Então, o Uber vai ser isento? Não, só o táxi. Vocês estão entendendo? Porque a interpretação ela é fechada, restrita, literal. Tem que mudar a lei. O Uber ele não é isento. O Uber ele não é isento. O que veio uma lei nova falando é o Uber que tem cilindro de gás. Agora, o táxi, pouco importa se é por gás, gasolina, com o caralho é 4. Ele vai ser isento. Agora, o Uber, se for a gasolina, ele não é isento. Se ele tiver cilindro, ele é isento. Por quê? Porque veio uma lei nova trazendo isso. Tá? Uhum. Eu sei. Sim, sim. O que acontece? Eu entendo que, pelo princípio da isonomia, o Uber tem que ser isento. Você entendeu? Eu entendo, a gente tem essa teoria, nananana, mas, para o concurso público, para a prova de vocês, o Uber não é isento. E pela interpretação majoritária dos tribunais, do STJ, do STF, eles não ampliam isenção. Entendeu? Então, mesmo na prova de direito tributário, como na prova de legislação específica, o Uber não vai ser isento. Ele não é táxi. Tá? Bom dia. Fala aí. Parabéns, professora. Obrigado. Tributário, ele tem um monte de nó, né? É. Tributário. Gente, vim aqui, eu pedi licença para vocês, recados importantes, tá? Foi nomeado Santa Catarina, tá? Ele foi nomeado físico Santa Catarina, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, está confirmada a vinda dele aqui. Ele vai assumir, para essa semana que vem ele vai estar lá já, e aí ele já vai ver uma possibilidade de agenda conosco
que a ideia dele é ficar aqui 2 semanas e já terminar o conteúdo dele. Tudo bem, gente? Então, esse é o primeiro recado importante que eu tenho que passar para vocês. Na semana que ele virá aqui, a gente fez aqui a coordenação fez um ajuste na grade, e a gente vai ter a complementação que faltou de TI, com o professor João Kleber, dado o professor Marcelo ficou doente lá na semana dele, né? Faltaram algumas aulas, e também com a professora Lígia, né? Já está agendada com ela. Vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Então, esse é o recado, segundo recado importante dessa semana, né? Hoje, nós finalizamos, né? A gente vai recomeçar a política nossa aqui dos simulados, tá? Já está agendado, a gente vai soltar a arte para vocês aí, serão 5 simulados, a gente vai estar agendando para vocês 5 simulados, serão menos questões, serão 60 questões, cada simulado, e o simulado é para o aluno fazer, para praticar, para vir aqui fazer presencial, vai ter opção online também, e agora a gente conseguiu finalizar o sistema que a gente vai estar ranqueando o aluno, tá? Está ranqueando o aluno, ver o desempenho dele, onde precisa verificar. E para nós aqui, professor, isso é muito importante, tá? É muito importante para a gente ter aqui uma análise desses dados. Oficina de redação, está confirmado também direito tributário, tá? Está confirmado com você direito tributário. E nós estamos também super antenados de tudo que acontece no estado de Mato Grosso, no sentido da movimentação do concurso, tá? Da movimentação do concurso, tá? Apesar que a comissão ela trabalha aí em regime de sigilo, né? Mas os atos públicos eles têm que ser publicados, tá? Então não tem como você ocultar esse certo determinado tipo de movimentação, tá? Então estamos antenados. A informação que eu tenho que o edital está confirmado para esse ano, tá? O concurso aí vai ser aquelas 100 vagas criadas mais as 7 vagas remanescentes que existem no quadro. Então, em torno de 110 vagas. É um concurso, eu acompanho vários fóruns nacionais, e esses fóruns nacionais vai ser um concurso muito disputado, gente do Brasil todo estará aqui fazendo a prova, e realmente, a experiência que eu tenho aí de mais de 20 anos de concurso, os alunos dos pré-editais são os alunos que são aprovados. Porque quando começa o pós-edital, vocês vão ver, gente, já é uma coisa mais corrida. Eu tenho certeza, professora, que a senhora não teria como chegar nesse nível de detalhamento de isenção no pós-edital. A carga horária é menor. Sim. Tá certo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma colocação? No concurso ainda não há definição de provas discursivas, né? Agora, objetivo é certeza, né? Então, teremos prova objetiva. Quando eu fui fiscal na última vez, que foi desse mesmo cargo, fiscal de tributo estadual de 2002, teve essa discussão, né? Vamos fazer prova discursiva, vamos fazer prova objetiva, mas naquela época a nossa decisão política foi da seguinte maneira, né? Vamos fazer um edital aberto, tanto é que, salvo engano, eram 70, 60 vagas, chamaram 100 e tantas pessoas, 200 pessoas na época. Então a gente não fizemos a prova discursiva, por quê? Porque a prova discursiva é o seguinte, quem não faz a prova discursiva automaticamente está eliminado do concurso. Então essa é uma das características, também envolve custo, mas para a Secretaria de Fazenda o custo de uma prova dessa é insignificante. Tá? Isso aí não há problema de custo para isso. Depende muito da proposta da comissão organizadora. Tá? Eu, particularmente, não faria prova discursiva. Mas a gente tem que treinar vocês para isso, para se caso aconteça, né? Caso aconteça. Agora existe um movimento dos outros fiscos, né? Bahia teve, né? Acho que teve. Bahia que teve. E vamos corrigir a prova, professora, já está aí. Ah, é? Tá. Tá bom, gente? Certinho? O pré-edital, ele é mais amplo, tá? Ele é mais amplo, é um pré-edital. E aí eu falo para vocês o seguinte, o conhecimento, gente. Tal matéria não vai cair, gente. Toda vez que você estuda, você ativa vários gatilhos mentais. Todo conhecimento ele é integrativo, ele vai ajudando, uma matéria ajuda a outra, uma matéria vai ajudando a outra, vai complementando, até você ficar naquele grau de competição. Inclusive, eu falava o seguinte, eu falaria para vocês o seguinte, o seu foco é Cefaz, né? Cefaz? Todo mundo aqui.
Gente, mas fazer prova de concurso... Ah, mas não é da área fiscal. Cara, se você for começar a esperar a prova de área fiscal para você passar, cara, você vai demorar muitos anos. Você tem... 2002. Então é o seguinte, eu faria o seguinte, ó, vai ter o concurso aqui da Defensoria. Vê lá qual que é a sua... Ah, se não tiver a sua formação, faz lá o nível médio. É um treino, você vai acordar cedo, você vai ser submetido naquele dia de prova. Ali você vai corrigir seus erros de chute, seus erros de marcar questões erradas, entendeu? A transcrever, né? Isso é só com tempo, prática, né? Vai ter defensoria, vai ter o concurso agora também da Limpurb. Ah, eu não tenho mínima intenção de assumir. Vai lá, é um resultado positivo que você tem, ou você acha que você vai muito bem, chega lá, você vai ruim. Certo? Ah, língua portuguesa, no concurso fui mal, em 2 concursos, então você tem que reforçar a sua língua portuguesa. Então, a orientação que eu dou é o seguinte, provas aqui em Cuiabá, façam todas, tem que fazer. A inscrição é R$70, R$80. Tem que fazer. Isso é aí verdade. você começa a acompanhar o concurso público, eu sei porque eu faço todas as provas. Tá? Eu não perdoo. Toda prova que tem, vai ter outra aqui que está com as inscrições abertas, que é o Conselho Regional de Psicologia. Então, é questão de fazer prova, gente. Essa questão de fazer prova, não é da área. Tudo bem, não é da área, mas é um excelente treino, porque lá vai ter informática, lá vai ter prova de língua portuguesa, lá raciocínio, vai ter questões, isso eu acho importante, tá? Vai ter questões que você não estudou, mas aí você coloca em jogo o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento estocado, acumulado. Tá? Eu falo para vocês, eu tenho condição de fazer qualquer prova de concurso e sair bem. Fui fazer lá. Na ida, a turbina do meu carro estourou. Sorte que faltava 2 meses para acabar a garantia, graças a Deus. Mas mesmo assim, eu fui, fiz a prova. Aí, no sábado à tarde, eu tirei para estudar a legislação do SUS, né? E como estourou a turbina 50 quilômetros, a gente chegou 2, 3 horas atrasado, daí já estava cansado. Só estudei de manhã a legislação do SUS. Fiz a prova, língua portuguesa 20 questões, meu gargalo, acertei apenas 8. Mesmo assim, ainda consegui a 9ª posição. Se eu fosse bem de língua portuguesa e tivesse estudado na sexta-feira, primeiro, certeza, entendeu? Então, essa experiência, gente, é prova de concurso. Uhum. Tá? Tem muita corrente que fala de muito cara que é concurseiro, mas que fez concurso 20 anos atrás, que não está... Cara, não é assim. Você tem que estar sendo submetido. É muito melhor você fazer uma prova de uma defensoria do que você vir aqui fazer o simulado. Com certeza. Tá? Porque você vai testar seu conhecimento, o nervosismo, a ansiedade. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma inteligência emocional gigante na hora da prova. Você só consegue desenvolver essa inteligência emocional fazendo prova. Tá? Fazendo prova. Tá? Então, eu faço as provas, você tem que fazer. A inteligência, o conhecimento, gente. Por exemplo... Porque tranquilidade é tudo na hora de fazer prova. Eu fiz uma prova, professora, para o Conselho Regional de Radiologia. Aí é fósforo, é não sei o quê. Cara, não estudei isso aí, mas nem quero. Passei em primeiro lugar. A maioria das questões eu consegui chegar na resposta pela inteligência emocional no dia da prova. E é verdade. Eu uma vez, logo, eu nem tinha colado grau, fui fazer o concurso da defensoria. Nossa, no início do século. Falei, não estudei, né? No dia anterior... Vou encarar. No dia anterior eu fui de bicão num casamento. Nunca comia bem ou bebia, porque não tinha dinheiro, né? Fui de bicão no casamento com uma amiga, tomei todas. No outro dia fui bêbada fazer a prova. Não é que eu passei na primeira fase da porra do negócio? Por quê? Ela estava de boa. Ela estava de boa, ela estava despreocupada. Entendeu? Então, gente, a inteligência emocional para fazer a prova é o que impede muito aluno estudioso em passar em prova. Tá? E outra coisa, é assim, você tem que colocar, eu vou fazer a prova da Limpurb, vou fazer a prova da defensoria, vou fazer... Cara, você chega lá, eu vou dar o máximo de mim. Eu quero tua posição.
Esse é o perfil de aluno aprovado no concurso da Cefaz, e todo mundo consegue. Aí, nesse concurso de lápis, o que aconteceu? Tá, aí, olhando as respostas, cara, tem 5 alternativas, das 5, uma contradiz a outra. Você já aumentou a sua capacidade probabilística de quê? De chute, de 50%. Você saiu de 20%, você foi para 50%. Aí você olha o geral, tem muita letra D. Aí outra está D e C. Isso é inteligência emocional também. Agora, é claro, para estudar. E teve muitas questões que eu fui direto na resposta pela interpretação do comando da questão. Principalmente a FGV, que dá um caminho para você, né? Dá um caminhozinho para você, e você tem aí... Agora, isso não é somente conteúdo. Isso é inteligência emocional do concurseiro. E este concurso, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque eu conversei com o Eliezer esses dias aí, a gente calcula que concurseiro mesmo, competitivo para concurso da Cefaz, são 600 pessoas no Brasil todo. Então, essas 600... Competitivo não massa. É o pelotão, né? O cara está lá na frente, né? O cara que está lá na frente. Então, que pega 600. Desses 600, os 400 virão para cá. São 600 que escolhem, não são escolhidos, né? Passa meia dúzia, não, eu não quero lá, eu quero salário, eu quero praia, eu quero não sei, cada um tem a sua escolha. Então é o seguinte, gente, essa é a ideia, tá? E outra coisa, o curso, gente, que aqui está fazendo a aula, cara, anotar tudo que a professora fala, depois, o domingo, você tem que fazer a sua revisão. Isso potencializa. Todos os dias eu estudo, gente, de segunda a segunda. Hoje mesmo já gravei uma aula, quando eu gravo a aula eu já aproveito e faço aquela revisão, aquela aprofundada. Tá bom, gente? Professora, desculpa interromper. Abração para vocês aí. Tchau, tchau. Olha, a gente vai começar, gente, a fazer os podcasts para corrigir a prova da Cefaz Bahia. Todas as matérias. É importante participar. Nisso também eu me qualifico, professora. Lógico. Entendeu? Aí você vai pegando todas as... hoje eu vou corrigir a prova de informática de Campo Grande, vou corrigir a prova de informática do INDEA, e se brincar a gente vai corrigir a prova de informática também Cefaz Bahia. Certo? Então é interessante, porque, por exemplo, como a professora aqui, a gente extrapola o assunto da questão. Não, os nossos podcasts para corrigir uma prova demoram 2 horas. Está no nosso canal da LAC. O dia que o Rodolfo conseguir salvar no Insta, vai ficar no Insta. No YouTube. No YouTube. Coloca lá no Spotify. Gente, abração para vocês, hein? Tchau, tchau. Então, bora para uma questão. Vamos lá. Passa. Então, bora para mais uma questão. Então, a interpretação, ela é restrita, ela é fechada. Então, vamos. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassam 70 metros quadrados. Beleza, lei? Pode fazer isso? Pode. Certinho. João possui um imóvel nessa condição e procura seus serviços como advogado para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, instituída pelo município por meio de lei publicada em 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. E aí? Só porque ele é isento de IPTU, automaticamente ele é isento da taxa de coleta domiciliar de lixo? Não, né? Então, vamos lá. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica a qualquer outro tributo? Falso, não se aplica. Para cada tributo tem que ter
a sua isenção de forma expressa, por meio de lei. João não deve pagar a taxa de coleta. Por quê? Sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida, ficando João desonerado do IPTU e da taxa? Falso, né? Pouco importa. Por quê? Porque a lei só fala em IPTU. João deve pagar a taxa de coleta, porque a isenção só é extensiva às contribuições de melhoria instituídas pelo município, também não se estende a nenhum outro tributo. João deve pagar a taxa de coleta, porque, salvo disposição em lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Ou seja, precisa ter uma lei estendendo. Se não tiver, não pode. Vamos para mais uma. Vamos lá. Hã? Ficou muito pequenininha, né? Mas é porque vocês imprimem... Eles mandam assim? Não, mas eu mandei para alguém que me mandou um zap, um WhatsApp. Eu mandei todo o material desse jeito. Aí eu pedi para mandar para o grupo. O meu grupo não chegou, não. É? Então, manda 9982 9926. Então, isso. Então, manda um zap que eu mando o material, entendeu? Na formatação do PowerPoint. Eu não consigo entender essa sistemática. Ah. Ah, tá. Algumas questões que coloca a questão, depois repete, né, com a resposta, justamente para você. Então, pega, para estudar, pega o material que eu vou mandar, entendeu? Manda o zap que eu mando o material. O Estado de São Paulo instituiu, por meio de decreto, obrigação acessória consistente na exigência de nota fiscal para a circulação entre estabelecimento de um mesmo contribuinte de mercadoria abarcadas por isenção de ICMS. Vamos lá. Decreto, obrigação acessória. Pode. Certo? Pode. Por quê? Porque obrigação acessória basta legislação. Então, o decreto pode criar uma obrigação acessória. Você não cumpriu a obrigação principal, você é isento da obrigação principal, você é imune da obrigação principal. Mas se vem uma norma falando que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer uma declaração, você tem que emitir uma nota fiscal, você continua sendo obrigado àquela obrigação acessória. O acessório não segue a sorte do principal no direito tributário. Posteriormente a esta instituição, a empresa Palas transferiu alguma dessas mercadorias isentas entre seus estabelecimentos localizados em diferentes cidades do estado. A fim de realizar essa transferência de mercadorias, a empresa emitiu documento diferente dos previstos na norma tributária, ou seja, ela descumpriu a norma. Se ela descumpriu a norma, ela está
fodida, tá? Ela vai levar uma multa. Não basta o fato dela ser isenta. Vocês estão entendendo? Tem que cumprir a obrigação acessória. Como consequência, Eufrosina, agente fiscal de... tipo assim, é para lascar, né? Precisa botar esses negócios. Rendas do Estado lavrou auto de infração contra a empresa Palas, acusando-a de descumprimento de obrigações acessórias, pois não houve a devida emissão das notas fiscais previstas na legislação. A fiscal está certa? Está certa, está certíssima. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, tem-se que a agente agiu incorretamente, pois o deslocamento de mercadorias isentas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configura hipótese de incidência de ICMS, não havendo, portanto, obrigatoriedade no cumprimento das obrigações acessórias. Falso. Realmente não há incidência do ICMS, mas tem que cumprir a obrigação acessória? Tem que cumprir a obrigação acessória. Ela agiu corretamente, pois ente federado pode instituir obrigação acessória a ser observada pelos contribuintes, ainda que inexista a hipótese de incidência tributária, mesmo nos casos em que a operação ou prestação seja isenta do imposto, salvo disposição de lei em contrário, salvo se a lei falar que não tem que cumprir a obrigação acessória, se não tem que cumprir. E você amanhã você vai ter que fazer o quê? Multar, 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 multar. Ela agiu incorretamente, pois a não ocorrência do fato gerador com o consequente não surgimento da obrigação principal enseja a inexistência de obrigação acessória, mesmo que decorrente da legislação tributária. Falso. Tem que realizar a obrigação acessória. Agiu corretamente, pois a obrigação acessória decorre de uma relação sinalagmática firmada entre o contribuinte e a administração tributária, tendo por objeto as prestações por ela prevista no interesse da arrecadação e da fiscalização. Por que que é falso? Vamos lá. Sinalagmática, né? Que merda é essa? Hã? Olha os sinônimos. Está no material. Está no material do quê? De taxa. Está no material de contribuição de melhoria. Sinalagmático é sinônimo de algo bilateral, de algo contraprestacional. Sinalagmático é contraprestação. Então, por que uma taxa é sinalagmática? Porque eu pago a taxa e o ente me dá a certidão. Eu pago a taxa e recebo a firma reconhecida. Vocês estão entendendo que tem a atuação das duas partes? Com o interesse das duas partes? Sinalagmático é um contrato de compra e venda que tem contraprestação. Eu te entrego a casa e você me dá o dinheiro. Você perdeu o dinheiro, mas ganhou a casa. Eu perdi a casa, mas ganhei o dinheiro. Tem contraprestação. Aqui tem contraprestação? O cara está exigindo que eu emita uma nota fiscal. O que eu ganho com isso? Nada. Só informei. Então, é sinalagmático? Não é sinalagmático, não tem contraprestação. Conseguiram compreender? Agiu corretamente, pois o simples fato da inobservância pela empresa Palas da obrigação acessória de emitir nota fiscal, conforme previsto na legislação tributária, converte-se obrigação principal relativa ao imposto devido, desde que observados o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Isso aqui não tem nada a ver com o calça. A gente vai aprender
né, ainda, que para vocês, para o concurso de vocês, realmente o descumprimento de uma obrigação acessória converte-se em obrigação principal. Mas não quer dizer que eu vou ter que pagar o imposto por causa disso, razoabilidade, não tem nada a ver. Fez um imbróglio aí que não chega a lugar nenhum. Isenções onerosas. Quem que estava me perguntando? Ah, ele não veio, é o menino que senta ali. Estava me perguntando ontem justamente sobre isenção onerosa, na hora da saída, ou na hora do intervalo, não lembro agora. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar numa isenção de grátis. Gratuita, pá, na faixa. Eu ganho um salário mínimo, certo? Ganho um salário mínimo. Sou isenta de imposto de renda. Tenho que fazer alguma coisa ou estou ganhando essa isenção de grátis? Estou ganhando de grátis. Ah, eu sou portadora de necessidade especial visual. Eu sou isenta de IPVA no estado de Mato Grosso. Eu tenho que fazer alguma coisa ou eu estou ganhando de grátis? Não. Eu tenho que dar uma contraprestação para o estado? Não, eu tenho que comprovar que eu tenho, mas eu não tenho que fazer nada. Você está entendendo? Agora, por exemplo, a gente vê isso muito no interior, tal. Venha, traga a sua empresa traga a sua empresa aqui para o meu município, que eu vou te dar isenção de IPTU por X anos. Está vendo que não basta? Só você estar lá, tem que ser uma empresa, tem que ter tantos funcionários, sabe? Tem que ser tudo bonitinho, certinho. Então, tem uma contraprestação. É uma isenção chamada de onerosa, condicional. O exemplo que nós temos, o exemplo mora aqui no estado de Mato Grosso, é o PRODEIC. Vocês vão ter que fiscalizar bastante PRODEIC. Então, o que acontece? Venha para o estado de Mato Grosso, instale aqui a sua indústria, faça um projeto de viabilidade, me informe se você vai ter X funcionários, diretos, indiretos, faça um plano, tudo certinho, que aí, se você cumprir com todos os requisitos, com todas essas condições, eu te dou o benefício fiscal do ICMS por 10 anos. Tá. Tudo bem? Certo? Então, tem que ter esse encargo. Que na realidade é um encargo, mas a lei fala em condição. Então, é o primeiro ponto. Beleza, raciocinem comigo. Eu sou a indústria, sou uma multinacional que estou querendo criar a minha fábrica aqui no Mato Grosso. Eis que, em razão disso, eu escolhi Mato Grosso por causa do PRODEIC. Fiz o projeto certinho, eles me concederam o PRODEIC. Vim para cá, tijolinho por tijolinho, construí a indústria, chamei todo mundo. Trabalhando, está atuando. De repente, o governo fala, enganei o bobo na casca do ovo. Agora que você já construiu aqui, investiu todo o seu dinheiro aqui, idiota, vou revogar essa isenção e foda-se você. Pode fazer isso? É uma puta sacanagem, não é uma puta sacanagem? Esse é o X da questão. Uma isenção onerosa, quando concedida, ela não pode ser livremente suprimida, ela não pode ser retirada. Salvo, é claro, se não estiver cumprindo as condições. Aí, beleza. O que Pedrinho fez? Adoro Pedrinho. Assim, gente, tem alguns esquemas aí nos PRODEIC da vida. Teve gente que foi preso por causa de esquema de PRODEIC. Depois você dá um Google. Aí, Pedrinho, quando praticamente entrou, sabe o que ele fez? Ele extinguiu tudo os PRODEIC. E falou, quem tiver certo, que comprove que está certo. Coisa linda, rachei de ganhar dinheiro.
Porque Pedrinho podia fazer isso. Ah, eu vou prender todo mundo, até que você comprove que você é inocente. Pode isso? Não pode. Então, é uma condição onerosa. Não pode ser livremente suprimida. Pedrinho que tinha que provar que a empresa X não tinha mais o direito ao Prodeic porque não estava cumprindo a condição. E não retirar a condição de todo mundo. Você entendeu? Então... pois é. Aí, enfim, vocês entenderam? Por quê? Porque ela não pode ser livremente suprimida. Para ser isenção onerosa, não basta ter essa condição, não basta ter esse encargo. Precisa do quê? Precisa também de prazo. Então, não é assim, ó, venha, construa a sua empresa aqui que eu vou te dar uma isenção. Tá, por quanto tempo? Até o dia que eu mudar de ideia. Está vendo que isso gera insegurança? Porque ele pode mudar de ideia no outro dia. Isso gera insegurança jurídica. Então, obrigatoriamente, tem que ter um prazo. 1 ano, 10 anos, 20 anos, sei lá. Não é por exemplo, a gente não falou sobre a Zona Franca de Manaus? Que você justamente falou que o prazo, não sei o quê, e aí eu mostrei para você que prorrogou-se o prazo até 2073, acho que é. Então, as isenções na Zona Franca de Manaus são isenções onerosas, que a fábrica tem que cumprir com a condição imposta para ela e tem um prazo. Quando foi para terminar o prazo, eles prorrogaram, mas não prorrogou ad eterno, estipulou novamente um prazo. Mas assim, dentro desse prazo aí, porque a isenção você institui ela mediante lei, né? Uhum. Então, o que acontece? Assim, ó, tem a isenção criada pela lei, que traz os requisitos. Você se enquadrou nesses requisitos. Agora você não se enquadra mais. Precisa de uma lei para tirar essa empresa? Não, precisa do devido processo legal administrativo comprovando que ela não segue os requisitos. Agora, pode essa lei que trouxe o Prodeic, por exemplo, ser revogada? Pode. Impede novos Prodeics. Mas ela não vai atingir enquanto o prazo, enquanto as condições estiverem sendo feitas para quem está aqui. Tá? Agora, eu vou ensinar vocês a lerem esse artigo. E isso serve para qualquer artigo de lei, que vocês forem ler, de qualquer matéria, do que for, numa prova, do que for. O normal não é assim? Até então, todos os artigos, a maioria, o artigo traz a regra, e no finalzinho, vírgula, salvo, vírgula, exceto, aqui está deslocado. Então, se você ler rápido, você vai falar, a louca dessa desgraçada em pleno sábado de manhã está mentindo para mim. Porque você vai ler rápido. Porque ali está falando, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Então, como que eu tenho que ler? E isso serve para prova, serve para qualquer legislação. Você tem que ler assim, ó, a isenção, salvo, se concedida por prazo certo em função de determinadas condições. Como que eu leio? A isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o princípio da anterioridade. Essa é a regra. Para as isenções normais, gratuitas, vírgula. Aí você manda aqui, ó, salvo, se concedida por prazo certo, tá vendo que tem que ter prazo certo? Tem que ter um prazo e em função de determinadas condições. Não ficou muito mais fácil para entender quando você joga o salvo para o final? Então, façam isso. E muito cuidado, que eu já vi questão de prova que tira o e coloca o. Está errado. Tem que ser e, é mais.
É obrigatório, precisa de prazo, certo, mais a condição. Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos para... A pessoa jurídica X foi contemplada com isenção de IPTU de imóvel utilizado para suas atividades comerciais. A referida isenção foi concedida pelo prazo de 5 anos. Nós temos prazo, nós temos isenção, nós temos prazo e sob condição de que o imóvel seja utilizado para a produção de artesanato regional. Se eu tenho uma isenção que tem prazo e eu tenho uma condição, o que eu tenho? Uma isenção onerosa, que não pode ser livremente suprimida. Enquanto durante esse prazo tiver tendo artesanato regional, isento. Ai, mudei. Passou-se 2 anos. Eu vi que não dá lucro o artesanato regional. Vou começar a vender... como é que chama? Gucci. Vou começar a vender Chanel. E aí? Vai continuar tendo a isenção? Não, né? Com base no caso apresentado sobre a referida isenção, assinale a opção correta. Poderá ser suprimida por lei a qualquer tempo, ainda que o contribuinte atenda às condições de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional? Não pode ser suprimida. Não poderá ser suprimida no prazo de 5 anos, caso o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. Então, está cumprindo a condição? Não pode ser suprimida. Não poderá ser suprimida no prazo de 5 anos, ainda que o contribuinte utilize o imóvel para a realização de atividades comerciais diversas da produção de artesanato. Resolveu vender Chanel, pode? Não pode. Poderá ser suprimida por decreto. A qualquer tempo, ainda que o contribuinte cumpra com a condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional, nem a lei pode suprimir, quanto mais um decreto, tá? E a isenção, ela pode ser em caráter geral e em caráter individual, subjetivo. O que acontece, gente? Eu ganho um salário mínimo. Eu sou isenta de imposto de renda. Eu tenho, vocês viram, depois vocês olhem, lá, você não quer pagar IPVA? Você não quer pagar IPVA? Seja como eu, vintage. Gente, a minha casa é um museu, tá? Por isso que eu tenho 2 vitrolas, um gramofone. A minha casa é um museu. Toda vez que eu vou viajar, a primeira coisa que eu olho, feira de antiguidades. Então, tipo assim, eu preciso de um carro vintage. Preciso comprar um carro vintage, um Fusquinha. Todo mundo fala, mas eu falo, não, dá muito trabalho, eu gosto de fazer. Aí, eu fui para... Eu vou... Ixi, não é essa? Peraí. Eu fui para Maceió, menina do céu. Isenção. Eu achei que eu ia ter uma síncope. Por quê? Eu ia naquelas feiras, meu coração disparava, que eu não sabia o que eu comprava. Eu queria comprar tudo. Fora de brincadeira, eu voltei com 15 jogos de americano.
Ainda eu aproveitei, ui, o que é isso? Que Emerson não pôde ir, porque foi só eu e a Alice e os amigos, porque ele teve que resolver problema de família. Aí, menino, que cartão nada, aí eu faço um caixa 2, levei dinheiro. Fugindo da planilha, eu tenho dinheiro escondido debaixo do colchão. Mas, nossa. Hã? Ele não vai. Beleza, vamos lá então. Falta 15 minutinhos, dá para a gente ver bastante coisa. A isenção, então, pode ser em caráter geral ou individual, igual a gente estava conversando. Para ser individual, precisa de despacho da autoridade administrativa. Você vai lá, requer, comprova, conforme a lei que traz essa isenção individual. Cada uma vai trazer os seus requisitos. Não quer dizer, porque assim, o portador de necessidades especiais tem isenção de IPI, tem isenção do ICMS em alguns lugares e tem isenção do IPVA. Os requisitos sempre vão ser os mesmos? Não necessariamente, vai depender de cada lei. E igual eu estava falando para vocês, e o que cai muito em concurso público, não gera direito adquirido. Perdeu, regra geral, aquela sua situação particular que te gerou a isenção, perdeu o direito da isenção. Como eu trouxe como exemplo a isenção do imposto dos proventos de aposentadoria, eu trouxe aqui também o requisito para isso para ser concedido. Só que detalhe. Vamos entender essas súmulas aqui, entendeu? Vamos entender essas súmulas. Primeiro, é assim, a súmula 598, ela fala que você não precisa, obrigatoriamente, na via judicial, se você for requerer a isenção, passar pelo SUS, pelo médico oficial. Se você tiver médico particular, laudos, e o juiz entender que você tem a doença, ele te dá a isenção. Sim, tem que entrar na justiça, quando é negado na esfera administrativa. Já a súmula 627, ela fala assim: estou aposentado, estou com neoplasia maligna, já faz algum tempo, só que eu descobri só agora. Só que eu tenho como comprovar que eu estou com a neoplasia maligna há 1 ano. Eu sou isenta só agora que eu descobri ou desde 1 ano lá atrás? Desde 1 ano lá atrás. Então, eu posso pedir a restituição do imposto de renda lá de trás? Posso. Por quê? Porque não precisa estar contemporânea a doença. Vocês estão entendendo? Outra coisa que a gente tira da interpretação dessa súmula é o seguinte, que ela veio por causa do câncer. A gente se cura do câncer? Então... E bingo, você está entendendo? A sua mãe não tem, desculpa, mas a sua mãe não tem que passar por exames periódicos para saber como é que ela está? Sim, mas vamos supor que mesmo que ela tivesse curado, já curou, aí ela continua, vocês estão entendendo? Então, por mais eu tive câncer, estou curada, eu não tenho que manter indo no médico, às vezes tomando suplementos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é isso que fala, que por mais que eu curei do câncer, eu vou ter essa isenção até morrer. Por quê? Porque eu sempre tenho que fazer esse acompanhamento. É essa a interpretação que a gente tira desta súmula. Agora, vamos para a questão. Sim. Ah, não. Isso aqui é para os proventos de aposentadoria. Isso aqui é para os proventos de aposentadoria, pensão. Normal. Agora, por exemplo,
Eu posso ter o provento de aposentadoria e eu posso trabalhar, não posso? Posso. Então, é isso que eu estou falando. A isenção é para o provento de aposentadoria, previdenciária, pensão da pessoa com neoplasia maligna. Sou aposentada, tenho provento de aposentadoria, mas continuo trabalhando. Esse dinheiro que eu ganho desse meu trabalho não vai ser isento, vai ser só esse aqui, entendeu? Então, o que acontece? Para as provas de concurso público, você vai colocar que não existe o direito adquirido. Essa é a regrona, entendeu? Porque a regra é não tem direito adquirido. Ocorre que, por interpretação jurisprudencial, abriu-se uma exceção para a neoplasia maligna. Tá? Não é porque se curou, não tem mais o... É porque eles entendem que não tem cura. É como se não tivesse cura, em tese. Não gera direito adquirido. Isso, não gera direito adquirido. Na prova não gera direito adquirido. Para a neoplasia maligna. Isso. Por meio de lei ordinária, o Estado do Rio Grande do Norte instituiu isenção de ICMS exclusivamente para operações com determinadas mercadorias, a fim de incentivar o desenvolvimento econômico e social de determinada região, a qual possui o menor índice de desenvolvimento humano IDH estadual. Conforme previsto na lei, este benefício seria concedido apenas aos estabelecimentos que estivessem localizados na referida região e que previamente apresentassem requerimento. Aqui tem que ter requerimento. A empresa Anamixmandro requereu o direito de adotar essa isenção em suas operações, pois está estabelecido dentro da região prevista. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, é correto afirmar que a empresa, em função de ter sido concedida em caráter regional, tem o direito subjetivo de não recolher taxas estaduais durante o período de fruição do benefício, mormente por estas taxas onerarem as suas atividades, o que não se coaduna com o objetivo socioeconômico da lei. Mais uma vez, está vendo que eles misturam? Pode ser extensiva as taxas? Não pode. Aqui é isenção do ICMS. Não se estende as taxas, salvo expressamente determinado pela lei. A empresa, letra B, a empresa pode utilizar-se de isenção por estar prevista em lei ordinária estadual e ser norma válida, vigente e eficaz, independentemente de despacho da autoridade administrativa. Uai, a lei não fala que precisa do despacho? A lei não fala que tem que entrar com requerimento? Não é o que está falando aqui? Ou seja, ela vai ter que entrar com requerimento, tem que seguir os requisitos da lei. Então, por isso que está errado. A empresa, no requerimento apresentado à autoridade administrativa, deve fazer prova do preenchimento das condições previstas na lei ordinária editada pelo Estado do Rio Grande do Norte, a fim de que seja autorizada a adoção desta forma de exclusão do crédito tributário em suas operações. E aí, tá certo? Tem que fazer o requerimento, tem que comprovar, tudo certinho. A limitação dessa isenção aos contribuintes estabelecidos em determinada região do Estado é ilegal, pois trata de forma desigual contribuintes estabelecidos no mesmo Estado da Federação, razão pela qual as empresas localizadas em outras regiões, por analogia, podem adotar a isenção. Falso. Ele não deu assim, eu vou dar isenção de IPTU, por exemplo, né? Eu vou dar isenção de IPTU, não é o caso, ali por florais. Ali para a região dos condomínios dos florais. Espera aí não dá, né?
Mas aqui não é para desenvolver socioeconomicamente? Então, pode, não tem problema nenhum. A empresa em razão da maneira como deve ser interpretada a legislação tributária que dispõe sobre isenção, conforme comando do CDN, poderá estender os efeitos deste benefício para todas as mercadorias que não estão previstas na lei instituidora, sobretudo pelo caráter socioeconômico da lei? Falso. Lembra? Interpretação fechada. Falou que é para mercadoria A, B e C. Para mercadoria A, B e C. Nós não podemos ampliar. Estaria errado também. Muito bem. Estaria errado também. Porque isenção é exclusão. Vamos lá, então. Conforme eu já expliquei, nós vamos sair daqui enquanto eu não terminar, porque eu não vou voltar isso daqui na segunda-feira. Segunda-feira a gente começa matéria nova, tá? Shhh. Vamos terminar. Então, eu já expliquei para vocês o que é anistia. A anistia é uma exclusão de um crédito tributário. É o perdão da infração antes de constituído, não é verdade? Foi ali, ó. Isso aqui eu já expliquei. Aqui só está colocado de forma diferente, mas eu desenhei. Anistia, perdão tão somente da pena da infração antes do crédito ser sido constituído. Exclusão do crédito tributário. O que eu falei para vocês? Qual que é o marco temporal? Primeiro tem que ter a infração a cagada, depois é que vem a lei, não é? Foi isso que eu já expliquei também para vocês. Então, por isso que eu coloquei aqui, a lei tem que vir após do cometimento da infração. Você perdoa depois da cagada. E antes do lançamento da penalidade, porque lançou, jogou no sistema, não vai ser mais anistia, vai ser o quê? Remissão. Tudo que eu já expliquei. Se você olhar, é a mesma lógica da isenção, tá? Pode ser em caráter geral, individual. Individual você vai requerer, vai ter despacho e não vai gerar direito adquirido. Aqui, ó. Não gera direito adquirido. Tá ali na outra, tá aqui, ó. Não gera direito adquirido. É por isso que eu gosto de ensinar isenção, anistia e remissão junto. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Vai poder ser por determinada região, caráter geral, por determinada região, a lei que vai estabelecer. Tá tudo aqui, a hora que você lê os artigos, tá tudo colocado aqui. Então, vamos para a questão. Isso é questão de ler, não vou ficar lendo artigo aqui para vocês, não. Ó, professora, bora lá. Melhor a gente responder questão. Tá lá, vamos ver. De acordo com o CTN, a anistia deve ser concedida necessariamente em caráter limitado? Só para determinada região, só para determinado grupo de pessoa, ou eu posso conceder de caráter geral? Pode conceder de caráter geral, tá? Então, imagina, ó, resolvi anistiar todo mundo que não fez declaração de imposto de renda. Ninguém vai pagar multa mais da declaração de imposto de renda. Geral, não tem problema nenhum. Não se aplica aos atos que sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo? Bingo! Falei isso para vocês. Quando vocês forem estudar em casa, está nos artigos que eu coloquei aqui. Mais uma vez falando, o CTN não tolera treta. Fez de esquema, falsificou lá, não avisou, falsificou o atestado, não sei o quê.
se ferrou. Você não vai ter direito ao benefício. A anistia é uma forma de extinção do crédito tributário? Não, exclusão. Abrange exclusivamente as infrações cometidas posteriormente à vigência da lei que concedeu? Não, mais uma vez falando, primeiro tem que ter a cagada para depois ter a lei. Ela não vai atingir a cagada feita depois da lei. Só pode ser concedida por meio de lei ou decreto. E aí, não é um benefício fiscal? É um benefício fiscal. Precisa do quê? De lei. Não pode ser por decreto. Vocês conseguem observar que são as mesmas bancas, só que são de anos totalmente diferentes, e eles costumam sempre ficar girando na mesma coisa, né? As questões. Vamos para mais uma. Um contribuinte do ICMS emitiu o documento fiscal 101, consignando deliberadamente como destinatário do documento pessoa diversa daquela a quem a mercadoria seria efetivamente entregue. Espera aí. Ele emitiu um documento, certo? E de propósito, ele falou que ia ser para outra pessoa do que para a pessoa verdadeira, não é? Consignando deliberadamente, porque ele quis. Com destinatário do documento, pessoa diversa daquela em que a mercadoria seria efetivamente entregue. Tem treta? Treta. Certo? Não houve, todavia, prejuízo no pagamento do imposto, pois tratar-se de mercadoria não sujeita à incidência do ICMS. Dia depois, esse mesmo contribuinte combinou com outro cliente seu que emitiria, como de fato emitiu, o documento fiscal número 202, referente à operação tributada, fazendo constar nesse documento como o valor da operação e da base de cálculo do ICMS, valor equivalente a 50% do efetivo valor da operação e da base de cálculo. O que é isso aqui? Meia nota. Não é a famosa meia nota? Esses dias eu estava parada assim, aí tinha uma mulher falando no telefone, eu estava fumando, né? E aí eu fico prestando, eu já salvei uma vida por causa do meu cigarro, mas depois eu conto isso. E eu sempre fico fumando, assim, prestando atenção em tudo. Aí ela no telefone, não, mas eu quero comprar, quero. Pelo jeito ela era dona de loja, eu revendia. Não, mas você faz meia nota? Não, meia nota cheia eu não quero meia nota, né? Por quê? Esquema, dolão, tá? Dolão. As duas infrações ocorreram no mesmo mês. 2 anos depois de cometidas essas infrações, o Estado, mediante lei ordinária, anistiou os contribuintes do ICMS que tiverem cometido infração contra a legislação desse posto. Tendo como base o CTN, é correto afirmar que a infração relacionada com o documento fiscal 2002 não pode ser objeto de anistia por essa infração, pois essa infração não é tipificada concomitantemente como contravenção ou lei penal. Só por causa disso, né? Não é aqui tretona, esquemão, né? Ele não vai ser objeto de anistia, mas não é por causa disso. Número 1001 pode ser objeto de anistia, pois ela não ocasionou prejuízo no pagamento do ICMS. Pouco importa, fez treta, não fez?
Documento número 2002, não pode ser objeto de anistia, pois as duas infrações foram cometidas pelo contribuinte no mesmo ano civil, sendo que somente a infração cometida em primeiro lugar é que poderia ser anistiada. Nenhuma das duas pode ser anistiada, porque nas duas foi feito com dolo, com treta, tá? A número 1001 pode ser objeto de anistia, pois essa infração não é tipificada concomitantemente como crime na lei penal. É treta, não pode ter anistia. 2002 não pode ser objeto de anistia, pois o contribuinte agiu com dolo. Mais uma vez, a FCC trazendo o quê? A resposta como sendo a mais simples, objetiva e simples, como todas as outras questões que nós já respondemos. Ou seja, tem dolo, tem treta, não vai ter anistia. Vamos para mais uma. O Estado E publicou a Lei número 123, instituindo anistia relativa às infrações cometidas em determinada região de seu território, em função de condições a ela peculiares. Diante desse fato, o contribuinte C apresentou o requerimento para a concessão da anistia, comprovando o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Verificada a anistia por despacho da autoridade administrativa, verificou-se o descumprimento por parte do contribuinte das condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da anistia de ofício. Pode revogar se não está cumprindo as condições? Pode. Não gera direito adquirido. Então, vamos lá. Letra A. A anistia instituída pela lei é inválida, pois a anistia deve abranger todo o território da entidade tributante? Não, né, gente? Pode ser de forma limitada, dependendo das condições. Não é possível a revogação da anistia, pois o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei por parte do contribuinte gera direito adquirido? Não gera direito adquirido. A anistia instituída pela lei é inviável, pois a anistia somente pode ser concedida em caráter geral? Falso, pode ser em caráter individual. É possível a revogação da anistia, pois o despacho da autoridade administrativa efetivando a anistia não gera direito adquirido. Agora vamos para a remissão. Remissão, perdão. Depois de já ter sido constituído, é extinção do crédito tributário. Pode ser o perdão do tributo e ou da infração, ou só do tributo ou só da infração, de um pedaço do tributo, de um pedaço da infração. Fica conforme a lei determinar. Precisa de lei, não pode ser feito por decreto, não gera direito adquirido. Se for individual, tem que ir lá comprovar e requerer por despacho. Então, tudo que a gente aprendeu na isenção, a gente aplica para anistia e a gente aplica para remissão, tá? Tudinho. Extinção do crédito tributário. Ó, após o crédito ter sido constituída. Dispensa legal, porque está na lei. Não gera direito adquirido. Constituição do Estado de Mato Grosso. Vamos para a questão. Devido à crise que vem atingindo o Estado Y,
Seu governador, após examinar as principais reclamações do contribuinte, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do IPVA. Por meio de despacho administrativo, autorizado por lei, perdoou. Então, aí a gente já pensa, se é perdão, anistia ou remissão. Perdoou débitos de IPVA. Opa, não perdoou a multa. Perdoou o imposto. Perdoou o crédito tributário. Então, não pode ser anistia. Só pode ser o quê? Remissão. Iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Quando você posterga o pagamento, a gente ainda vai estudar. Isso é uma moratória, tá? Então, tá lá. Remissão, beleza. Você só está postergando o pagamento. É isenção? Isenção você não tem que pagar, né? Então, isso aí, mesmo que você não saiba o que é moratória, você sabe o que é isenção. Fica, estou te perdoando. Moratória é postergação de pagamento. Anistia é perdão, mas aqui no segundo caso está perdoando? Não está, é aonde você tira fora. Ou seja, remissão e moratória. A moratória é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que está lá no artigo 151 do CTN. A gente vai estudar isso ainda. Sim. Uhum. Também não dá. Você elimina tudo, ó, pela lógica. Só sobra a C. Uhum. De boa, né? Hã? É, mas por isso que é bom responder prova e assim por diante. Vamos para a nossa última questão. É. Você elimina tudo. É. Vamos lá, então, para a nossa última questão, para eu poder tomar todas hoje. Vou lá assistir o Cuiabá. Entendeu? Ah, minha filha. Com criança em casa. Posso mandar a Alice para sua casa? Depende, né? Pagando bem que mal tem. Hoje eu vou lá para o Cuiabá. Lígia, vamos assistir? Não vou, não, mas tem camarote. Não, aí eu vou. Aí eu vou, senão não. Vou de Uber, lógico, imagina. Uma lei estadual que autorize o procurador do Estado a não ingressar com execução fiscal para a cobrança de créditos tributários inferiores a um determinado valor, renunciando, portanto, a esta receita, está prevendo hipótese de... Gente, já existe aquele crédito, já está lá no sistema. Fala, não precisa entrar com ação, não. Não precisa. A gente não tem isso até R$10.000 na União? Tem. Aqui no estado de Mato Grosso é até 160 o PFMT. Não precisa entrar com ação. Então, está lá. Está prevendo extinção do crédito tributário? Verdade, vai extinguir o crédito tributário. Na modalidade transação, você está fazendo alguma concessão? Está fazendo algum acordo? Não. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário na modalidade moratória, está postergando o pagamento? Não. Exclusão do crédito tributário na modalidade isenção? Ué, você não está devendo? Como é que vai ser isenção? Na isenção você não deve.
Extinção do crédito tributário na modalidade remissão? Certa resposta. Só quem perdoa vai na missa. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário na modalidade anistia? A anistia não é suspensão, a anistia é exclusão, tá? Quando ocorre o lançamento. Quando eu sei quando ocorre o lançamento? Quando está lá no sistema do governo. Na questão eles vão falar, entendeu? Aqui a gente